na carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1 a seguir. Nós louvamos a Deus, aleluia. Carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e o versículo 1 a seguir. Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Igualmente, o atleta não é coroado, se não lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Amém. Queiram estar assentados, por favor. Amados, nós durante esse mês fomos movidos por Deus para falar sobre vocação. Temos usado um tema, temos usado um lema entre nós, obreiros integrados, despertando vocacionados. Despertando vocacionados. Nós pregamos na primeira terça-feira desse mês, em 2 Timóteo capítulo 1, onde Paulo, ele instiga Timóteo dizendo: desperta o dom que há em ti. Desperta o dom que há em ti. Nós não recebemos um espírito de temor, de timidez, mas de poder, de moderação. Ele vai instigando Timóteo a se posicionar como um verdadeiro vocacionado. Porque realmente nós todos fomos chamados com uma santa vocação. O Senhor nos chamou, nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. Foi esse o tema de 2 terças-feiras atrás. Na última terça-feira, o pastor Marcos Zimmermann, ele continuou pregando sobre esse tema. E nós queremos continuar falando sobre isso, porque estamos acreditando que verdadeiramente Deus está recrutando pessoas para aquilo que Ele quer fazer nesse tempo. Estamos crendo que Deus está despertando vocacionados. Deus está posicionando as pessoas certas nos lugares certos. Deus está equipando a igreja para aquilo que Ele quer fazer. Deus está estabelecendo alianças. Nós estamos desejosos de ver esta igreja sem um lugar vazio. E para isso Deus está chamando pessoas que venham entender a sua missão, o seu propósito. Para isso, muito mais do que Paulo a Timóteo, o próprio Espírito Santo está nos chamando a entender que nós não fomos chamados simplesmente para ser espectadores, eternos espectadores. Não, Deus nos chamou com uma santa vocação para transformar ambientes, transformar famílias, transformar vidas. Acreditando que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós estamos orando, pedindo e pensando. Segundo o poder que nós opera, ou seja, nós não somos descartáveis no reino de Deus. Quando Tiago diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, Tiago estava dizendo que nós não somos diferentes de Elias. Mas Elias orou e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E depois ele orou outra vez e a terra deu chuva e produziu o seu fruto. Tiago está nos colocando no mesmo patamar de Elias, um homem que fez chover. Ele está dizendo que nós somos iguais, temos as mesmas paixões. O escritor aos Hebreus, ele toma todos os heróis da fé
e nos compara como eles, dizendo que eles sem nós não são aperfeiçoados. Jesus toma todos esses homens, grandes homens da Bíblia, e compara com João Batista e disse: olha, dentre esses que nasceram de mulher, nenhum é igual João Batista. Porém Jesus disse: agora qualquer um de vocês é maior do que João Batista. Nós precisamos entender, irmãos, que sem Cristo nós não somos nada, mas com Cristo nós podemos todas as coisas. Nós podemos mudar a realidade da nossa vida. Nós podemos mudar a realidade do nosso destino, segundo a fé em Cristo, no poder da sua palavra. Nós podemos mudar a realidade da nossa casa, do nosso casamento, dos nossos filhos. Nós podemos dar destino para os nossos filhos. Nós podemos ser como arcos que solta as flechas que estão na nossa aljava. Nós temos que entender que nós podemos dar destino a pessoas, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, que vivem como ovelha que não tem pastor. E Deus está recrutando pessoas, e eu e você fazemos parte disso. E Deus quer que você viva isso, que você experimente isso. E você é um chamado, você é um vocacionado. Deus está estabelecendo alianças com pessoas. Deus está fazendo pactos com pessoas que entendem isso. Deus está estabelecendo propósitos eternos, que você e toda a tua descendência vão experimentar disso. Quando você diz o sim para o chamado de Deus, e para aquilo que Deus quer fazer nessa cidade, nós temos a convicção que não fará através do pastor Joelson, através do pastor Eduardo, através da nossa equipe de pastores integrados, ou simplesmente os obreiros que dirigem congregação e liderança de departamentos. Todos nós precisamos estar cumprindo o nosso propósito. Como numa orquestra, cada um cumprindo o seu papel. Como num corpo, cada órgão fazendo aquilo que lhe convém. E o Senhor nesta noite tem uma palavra para nós. Se você se sente vocacionado, se você sente ouvindo a voz de Deus, não ouse em resistir à voz do Senhor. Se você está ouvindo a voz do Senhor, diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Muito mais que Deus falando na casa de Eli, chamando Samuel para um ministério, Deus está bradando nessa cidade, chamando e comissionando pessoas. O Espírito Santo está dizendo, chamando pessoas para cumprir um propósito. E começa através da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E nesta noite eu creio que Deus nos vai equipar com coisas importantes para nós cumprirmos a missão que Deus tem para nós. E isso nós vemos na carta de Paulo a Timóteo. Para nós desenvolvermos a nossa vocação, nós temos que ter consciência daquilo que carregamos. Nós carregamos uma vocação. Pastor, mas eu nunca vou pregar no púlpito. Esquece. Não há lugar para todo mundo no púlpito. E na verdade aqueles que sobem aqui, eles sobem com as pernas tremendos, sabendo que esse lugar ele é um lugar que muito é dado, mas muito é requerido também. Eu pelo menos lutei 3 anos para não ser pregador, para não ser pastor. Eu poderia muito bem na empresa que eu trabalhava sustentar alguns missionários na minha profissão que eu estava. Mas aprove a Deus escolher. Mas não quer dizer que eu também não podia ser útil no reino de Deus na profissão que eu estava. Aonde você está, no lugar que você está, você tendo a convicção do teu chamado, você pode estar trabalhando de diarista na casa de alguém, você pode cumprir a tua missão ali. Você pode ser um professor na rede municipal, você pode cumprir a tua missão ali. Você pode ser um contador que tem contato com empresários, você pode cumprir a tua missão ali. Deus tem uma infinidade de oportunidades que nós podemos ser útil e desenvolver a nossa vocação.
O Senhor quer que você simplesmente se posicione sabendo aquilo que você carrega para esse tempo, porque Deus conta contigo hoje, Deus conta contigo aqui, Deus conta contigo agora. E para isso nós precisamos entender, foi o que Paulo disse na carta a Timóteo. Ele disse: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Essa é a primeira necessidade que temos. Não há como desenvolver uma vocação se nós não estivermos fortalecidos no Senhor, numa academia espiritual. Nossa fonte de força é o Senhor. Não existe como desenvolver algum ministério, alguma vocação, se nós não estivermos fortalecidos na graça, no favor, naquilo que vem do céu. E para isso nós precisamos de uma vida de devoção a Deus. Não há como desenvolver algo para o reino de Deus se não for através de uma vida devocional. Quando Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, é exatamente nada podeis fazer. Nós estamos como que varas ligadas na videira, e toda vara que não está nele não dá fruto. Nós precisamos ter vida com Deus, nós precisamos orar continuamente, nós precisamos jejuar frequentemente, nós precisamos amar a palavra de Deus a ponto de encontrar nela Deus falando conosco. Nós precisamos, acender a lamparina sobre a Bíblia e ler ela como se estivesse ouvindo Deus falar. E depois você fecha a Bíblia e você diz: obrigado, Senhor, a tua palavra foi lâmpada para os meus pés, a tua palavra foi luz para o meu caminho. Amados, nós precisamos de uma vida devocional. Satanás quer nos tirar a vida devocional. Satanás quer tirar o nosso tempo com Deus, o nosso tempo de oração, o nosso tempo de devoção. O dia pode começar muito corrido, mas se você colocar como prioridade a tua devoção, haverá espaço para todas as outras coisas que você precisa fazer. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão vos acrescentadas. O Senhor quer que a gente tenha essa devoção, e o Senhor nos chama essa devoção, e todos nós temos um termômetro dentro de nós, que sabe avaliar como está a nossa devoção, e se formos verdadeiros, nós vamos ver que estamos devendo para Deus. Mas quando estamos aqui diante da palavra, cabe-nos fazer um propósito: Senhor, me ajuda a orar, me ensina a orar, me ajuda a me consagrar, me ajuda a me santificar, Senhor, me ajuda a eu renunciar a tantas coisas que me tiram do verdadeiro propósito. O Senhor nos chama a uma vida de devoção. O Senhor conhece você, o Senhor conhece você por dentro, e se você não estiver queimando em Deus, tudo que você fizer não vai prosperar. Mas a partir do momento que você estiver aquecido, cheio do Espírito Santo de Deus, ainda que você foi chamado para ser um diácono, para entregar comida para as viúvas, como foi Estevão, você vai estar falando cheio da graça de Deus, você vai estar convencendo pessoas, a glória do Senhor vai se manifestar sobre você, e você vai ver que nas tarefas mais simples, o Senhor é glorificado na tua vida. Oxalá que todos nós sejamos despertados para uma vida de devoção a Deus. Agora o apóstolo Paulo, ele continua falando, e ele cita 3 símbolos aqui, importantes para todos aqueles que são vocacionados. Ele cita 3 exemplos importantes para aqueles que são chamados e vocacionados para algo no reino de Deus. Ele diz: sofre, pois, comigo como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar legitimamente.
O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Ele usa 3 símbolos importantes. Ele usa o soldado, o atleta e ele usa o lavrador, o agricultor. Amados, para desenvolver a minha vocação, para você desenvolver a sua vocação, você tem que estar atento como um soldado em batalha. Para você desenvolver a sua vocação, você precisa estar atento como um soldado em batalha. Um soldado, ele tem que estar focado. Paulo diz, olha, nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida. Há muita gente, irmão, com vocação, com chamado de Deus, mas estão embaraçados com as coisas desta vida. Aí não consegue frutificar naquilo que está desenvolvendo. Como soldado, nós precisamos saber quem é o nosso verdadeiro inimigo. Porque a nossa luta, irmão Tiago, não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades. Nós estamos em constante batalha, mas às vezes erramos o foco. Por isso que às vezes você senta do lado de alguém e a guerra dele é contra o vizinho. A guerra dele é contra o líder do departamento dele. A guerra dele é contra os irmãos, contra a família, contra o sogro, contra a sogra. Estão errando o alvo. Estão embaraçados, porque não reconhecem o seu verdadeiro inimigo. Para que eu desenvolva a minha vocação, eu preciso reconhecer quem são os meus inimigos. E todos nós precisamos ter inimigos. Nós precisamos ter 3 inimigos. Quem não entende esses que tem 3 inimigos, não consegue desenvolver a sua vocação. Esses 3 inimigos são, em primeiro lugar, o diabo. Por mais que ele se apresente de forma tão sutil, não pense que ele se apresenta para você com chifres, com garfos de 3 dentes, não. Ele se apresenta para você de forma sutil. Mas Jesus disse, o diabo, vosso adversário. Você tem percebido o diabo lutando contra você? O diabo luta constantemente contra nós. Para você chegar até aqui, ele fez emboscada, ele teve suas estratégias para você não ouvir essa palavra. O diabo é seu adversário. Nós estávamos sábado, eu fui no Monte Castelo. Tem alguém que estava no Monte Castelo sábado aqui? Ah, sim, a esposa do Montadeu estava lá, participou da peça. Estava apresentando uma peça muito bonita, né? Com umas trombetas, e tinha a filha do pastor Rodrigo estava com uma roupa de noiva, representando a igreja, e alguns como que anjos, e alguém de capa preta, furioso ali no meio, né? Enquanto a igreja cantavam, enquanto eles faziam a peça com um louvor muito lindo, um louvor assim, que glorificava a Deus, aquela peça representava a luta contra o diabo. E quando estava acontecendo ali, eu estava percebendo e dizendo, se Deus abrisse os nossos olhos para ver a guerra de Satanás contra nós, aquela peça não seria a referência tão grande como é real a nossa luta. E quando acabaram de apresentar a peça, o louvor, o conjunto cantou, o grupo de irmãs cantou, e eu fui falar exatamente isso para a igreja, que a luta de Satanás contra nós é muito grande. E em 5 minutos depois, nós oramos com a igreja, repreendemos toda a força maligna, mas já tinha acontecido algo trágico ali.
Aquela menina que estava de noiva, ela saiu para vestir, para trocar a roupa na casa do vizinho da igreja, e um cachorro mordeu ela nos 2 tornozelos, e ela desmaiou e caiu ali. E aí a irmã Selma veio e falou com o pastor Rodrigo, e o pastor Rodrigo disse: a Selma foi levar a filha no hospital, porque o cachorro mordeu, e ela foi para o hospital. Eu disse: meu Deus, é mais ou menos assim. A fúria de Satanás, se o cão pudesse morder a igreja, sabe? E paralisar a igreja. Mas nós sabemos quem é o nosso inimigo. A nossa luta é contra todas as potestades. Levante a tua mão se a tua luta é contra toda potestade, contra todo o principado. A tua luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os demônios que agem neste momento, nessa cidade. Nós nos levantamos em nome de Jesus contra esse verdadeiro inimigo nosso. Nosso segundo inimigo é o mundo. Esse mundo tão perto de nós. Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo é nosso inimigo. Irmãos, é muito bom ir no shopping, sentar lá na praça da alimentação. É muito bom comprar, mas se um dia você estiver observando, você vai ver que o mundo jaz no maligno. Quando você começa a observar de forma ponderada, equilibrada, você vai no shopping tempo de Páscoa, você não vai encontrar o cordeiro, você vai encontrar um coelho lá. Você vai no shopping tempo de Natal, você não vai encontrar o menino Jesus na manjedoura, você vai encontrar o Papai Noel lá. As vitrines vão estar chamando vocês: compre, 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 10, 12, 14 vezes, compre, compre, compre. Troque o seu iPhone 6 pelo 7, é assim? 14 já, né? Pelo 14. Mas você não pode, mas o mundo está dizendo: compra, compra, compra. Isso vai te ajudar a destruir o teu casamento. O mundo é assim, o mundo jaz no maligno. Então nós precisamos andar no mundo, sabendo que nós não somos do mundo. Jesus disse: eu rogo por eles, Pai, que estão no mundo, mas não são do mundo. Nós temos que entender que a igreja, ela tem um caminho reto para seguir, e um caminho estreito. E hoje parece que está tão difícil de entender o que é o caminho estreito, porque há tantos caminhos, há tantas portas largas. Alguém disse: pastor, não existe mais desviado hoje, né? Eu disse: é porque tem igreja para todo tipo. Tem igreja, irmãos, onde pessoas que pregam, pessoas que cantam, pessoas que tocam, eles têm uma vida totalmente disparelha com a palavra de Deus. Se mais não cabe aqui, mas cabe ali. Não cabe ali, cabe acolá. Eu estava ouvindo a Lana Roder, a igreja da Lana Roder. Disse: meu Deus, como... Não existe mais ninguém desviado. Existe igreja para acolher os pecadores e dizendo: não precisa mudança. Venha como está e fique como está. Nós não. Nós entendemos que nós estamos no mundo. Precisamos ter a porta e o coração bem aberto para acolher o mais vil pecador, assim como nós somos, ou que éramos, né? E fomos lavados e remidos pelo poder do sangue de Jesus. Mas anunciar o caminho, que há uma porta estreita, que há um caminho estreito. O mundo é nosso inimigo. O nosso terceiro inimigo somos nós mesmos. Dentro de nós há um inimigo, irmãos. Aquele que quando vai todo mundo dormir, ele vai dormir com você. Você pode ser solteiro, dormir naquele... José já não é mais solteiro, né, filho? Tá. Lembrei dele aqui que a caminha dele era de solteiro lá, né? Mas não, mesmo que você durma de solteiro, você dorme com alguém que é teu inimigo. Paulo disse: quem me livrará do corpo desta morte? Nós temos que mortificar a nós mesmos, mortificar a carne. Alguém disse: olha, os inimigos de Israel eram os amorreus,
os heteus, os aveus, os filisteus, todos eles tinham um eu no meio. E na verdade o nosso maior inimigo é nós mesmos, irmão. Tudo aquilo que Deus tem para mim, o único que pode impedir, não é a convenção, não é a igreja, ninguém pode impedir. Sou eu mesmo que posso travar o meu coração e dizer eu não quero. Porque Jesus, apesar de ter todas as chaves, tem uma chave que ele não tem, é a do meu coração. E ele, para entrar, ele diz: eis que estou à porta e bato. Para ele entrar aí dentro, ele precisa que eu abra. Então, eu tenho que dizer: Jesus, vem, entra na minha casa, limpa, faz uma faxina aí, Senhor. Daquelas de sábado, sabe? Que o homem tem que sair de casa porque a mulher levantou tudo o negócio lá. Não fique em casa, marido, dia de sábado, é faxina. As mulheres levantam tudo. De preferência, vai lá e compra um lanche para elas, porque é assim. E tem hora na nossa vida que você tem que levantar e dizer: Deus, entra aí. Levanta tudo, Senhor, abre todas as portas, dê a chavezinha da sala da bagunça e diz: entra lá também, Jesus. Porque é o teu eu que precisa morrer. Precisamos mortificar a nossa carne. Então, como soldado, nós temos que saber quem são os nossos inimigos, para desenvolver a nossa vocação. Porque tem gente muito embaraçada, irmão, discutindo, brigando com quem não é para brigar. Suportando, ou não suportando quem é para suportar. Suportai-vos uns aos outros. Agora, quando você tem consciência: não, esse aqui eu não atiro, esse aqui não, nesse eu não saio, para a guerra com esse eu não saio. Quantos irmãos da igreja, jamais, eu vou orar por ele não está entendendo, mas eu vou colocar o ombro e vou caminhar com ele. A minha luta não é contra a carne e contra o sangue, a minha luta é contra o diabo, o mundo e a minha carne. E para essa luta Deus nos fez mais que vencedores. Porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza do inimigo. Você sabia que você tem armas para destruir Satanás? Para repreender Satanás, repreender Satanás? Para vencer o mundo e para mortificar a carne, você tem? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Arma. Deus tem dado armas. Em Efésios, Paulo diz: tomai toda a armadura de Deus. É assim, irmão Tomás? Capacete da salvação, pensamentos bons. Todo dia dardos inflamados vêm colocar pensamentos maus. Capacete da salvação, couraça da justiça. Vem ofensas, vem calúnia, vem compressão, e você perdoa porque você tem uma couraça que guarda o teu coração. Pastor, mas estão falando isso do Senhor. Guarda o teu coração, filho. Você tem uma couraça da justiça. Quando me disserem todo mal mentindo contra vós, alegrai-vos. Nós temos couraça da justiça, nós temos sapatos da preparação do Evangelho. Nós caminhamos firme, nós não estamos descalços. Nós temos o escudo da fé. E como a gente precisa usar, irmão. Você está entendendo? Você está entendendo? Você usou o escudo hoje, você usou o escudo ontem. Pastor, não sei nem o que é escudo. Cuidado que você está ferido. O escudo da fé e a palavra do Espírito. Aquela que Jesus venceu Satanás. E Satanás vem com a própria palavra, porque a heresia vem pela própria palavra. Satanás usa o que está escrito para confundir, para lançar dúvida. Mas Jesus disse: não só de pão viverá o homem, Satanás. Você tem a palavra junto de ti, na tua boca, no teu coração. Usa ela dentro da tua casa, da tua família. Não aceite para você setas do maligno. Não aceite para os teus filhos. Não aceite maldição para a tua casa. Feche as portas. Troque a programação da TV, troque a programação do dia. Faça algo, mas blinda a sua vida. E você será nessa cidade como um soldado. Jesus está olhando para você e está vendo você um soldado nessa cidade, fazendo parte das batalhas espirituais dessa igreja.
Amém, queridos? Eu acho que não vai dar de falar dos outros temas, mas para não ficar sem o conteúdo, ele compara também a um atleta. Ele diz: o atleta não será coroado se não lutar legitimamente. Não basta vencer, amados. Não basta chegar lá. O atleta, quando ele vence, sempre tem uma equipe observando para ver se ele cumpriu todo o regulamento. Quando nós encerrarmos a nossa carreira aqui, Moça Mica, vai passar o regulamento. Mas daí vai ter gente que vai dizer: mas eu preguei no teu nome, eu venci, eu profetizei naquela igreja, eu era profeta. Mas você não cumpriu o regulamento, filho. Mas qual é o regulamento? Eu estava nu, não me vestiste. Estava preso, não foste me ver. Estava doente, não foste me visitar. Meu Deus, meu Deus. Não entra, não, você lutou fora das regras. O reino tem leis. E aí vai aparecer as nossas motivações. Olha, eu fui pastor, presidente da igreja de Tubarão, e o Senhor vai dizer: o que é que eu tenho com isso, filho? Estava nu, não me vestiste. Eu falei para os advogados do prefeito Juarez, eu disse: prepara uma visita lá, eu quero visitar o Juarez. Não como político, não como uma autoridade, mas como pessoa. E eles estão preparando lá para a gente entrar, e ele ficou tão feliz. Mandou agradecer. Eu não quero saber se ele é, se não é, aquilo que fez, o que não. Irmão, não cabe a nós. Mas perante Deus, nós precisamos olhar para as pessoas e acreditar que Deus tem um plano na vida delas. Então não adianta vencer. Mas tem tanta gente, irmão, fazendo tanta coisa com a motivação errada. E as leis do reino são diferentes. O que legitima a nossa vitória é a palavra de Deus. Bem-aventurados os pobres. Não é os ricos? Não, os pobres de espírito. Bem-aventurados os injustiçados. Bem-aventurados que têm fome e sede. Bem-aventurados os pacificadores. Não é os que vencem a guerra, não, os pacificadores. É o que chega num bolinho lá e diz: não, vamos defender o ausente. Não bate no ausente. É os pacificadores. Como é que você está lutando? Você está lutando dentro das 4 linhas do regulamento do reino de Deus? Ou você está exercendo a sua vocação por ambição própria? Paulo disse: uns pregam por vaidade, outros pregam por inveja. Mas nós sabemos da nossa intenção. Nós seremos julgados pela fonte da nossa motivação. O que nos leva a fazer algo? Vai ser queimado, vai passar pelo fogo. Pastor, está aqui. Enche essa igreja de obras que eu fiz, mas é tudo palha. Se tocar fogo não vai sobrar nada. Então, de forma que não é pelas obras, é pela intenção daquilo que você faz, pela graça de Deus. Você precisa praticar boas obras, mas elas, quando forem provadas pelo fogo, elas têm que ser como ouro. Meu Deus, no anonimato, lá em Tubarão, tinha alguém que fazia isso? Tinha alguém que, olha aqui, não foi aquele pregador que apareceu tanto o nome deles nas mídias? Não, foi aquela irmãzinha ou aquele irmãozinho, que hoje eu ainda abracei pessoas, e eu disse assim, e daí? Pessoas que você nunca viu aqui no altar. Eu disse, agora, dentro da igreja aqui. Eu disse, e daí? Exercendo o ministério da intercessão. Porque tem gente que não aparece aqui, mas todos os dias o nome do pastor é mencionado diante de Deus pela boca dele. E tem muita gente às vezes pregando aqui que esquece de interceder um pelos outros. E quando nós chegamos lá, sabe aquela história de quem é essa casa? De
Quem é essa mansão tão linda? Será que é minha? É do pastor da igreja? Não, isso é da irmã que varria a igreja. Porque cada lugar que ela varria, ela intercedia, ela derramava uma lágrima, ela chorava. Então, irmão, vai chegar o dia que vai se tornar evidente a fonte da nossa motivação. Oxalá o Senhor possa olhar para nós nesta noite e mudar a nossa motivação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a gente possa lutar, que a gente possa, não é competir, que a gente possa vencer de uma forma justa, conforme as regras, legitimamente. É assim que a gente vai desenvolver a nossa vocação. E por último ele diz, o trabalhador, o lavrador que trabalha, deve ser o primeiro a participar dos frutos. Se você quer desenvolver a sua vocação, você precisa ser como um soldado, você precisa ser como um atleta, e você precisa ser como um lavrador. Irmãos, alguém já trabalhou na roça aqui? Levante a mão, eu já. Irmão, não tem lugar para vadio no campo. Por isso que umas empresas, quando você vai fazer recrutar alguém, e a pessoa diz, de onde é que você veio? Eu vim da roça, trabalhava com meu pai, plantava isso e aquilo. Irmão, tem vaga garantida. Porque mostra que o cara é trabalhador. Sabe? Nós precisamos trabalhar enquanto é dia, diz a palavra. Se nós temos uma vocação, nós temos que estar trabalhando. Mas não dá. Os filisteus, os inimigos estão tudo aí. Os midianitas estão aí, não dá para malhar trigo. Se a gente for paeira, não vai dar. Mas daí quem tem vocação vai para o lagar, irmão. A oportunidade na sede não tem, irmão. Olha, quem prega lá é o pastor Joel, o pastor Eduardo, né? O pastor Wilson Zimmer, tem tantos homens aí, né? Tantos, e eu até concordo com você, irmão, mas tem lagar para você trabalhar também. Tem aquela congregação, tem aquele ministério, tem aquele serviço, tem tem os 70 semeadores, né, Tiago? Tem gente que só quer um microfone, irmão. Mas domingo pela manhã nós saímos ali a evangelizar. E eu saio junto com eles. Alguém diz, o pastor presidente, não tem. Somos todos iguais, irmão. Temos a nossa missão a cumprir. E nós temos que entender o poder do exemplo. Não adianta mandar ninguém ir, tem que ir junto. E aí tinha uma equipe comigo. Você está aqui, o casal que estava comigo. E ali, irmãos, algumas casas que não tinha ninguém, era o folhetinho no carteiro. Mas depois a gente começou a receber os testemunhos. Pessoas que a gente convidou para ir na igreja, no mesmo dia foram na igreja e converteram. Alguns botaram no stories lá, olha aqui, os semeadores passaram aqui em casa, um folhetinho da palavra de Deus. O meu último folheto eu entreguei com lágrimas para Dona Maria. Eu disse, essa é a minha última semente, Dona Maria. E ela assim, eu precisava. Onde é que é a igreja? Se é ali no final da rua, eu vou ali. Quando é o culto? É quinta e sábado, eu vou ali. Eu disse, essa é a minha última semente. Eu tinha 20 sementes, já foram todas. Mas eu sempre acredito que a minha última semente, ela cai em terra fértil. Ela estava com a bicicleta, ela já chorou. Há muitas coisas que você pode fazer, irmãos, que de repente não fica evidente diante dos homens, mas é visível diante de Deus. Deus conta conosco. Deus quer que nós sejamos como o trabalhador. Os vadios reclamam, Tiago. Essa igreja não tem oportunidade. Tem, irmão. Tem. Não tem oportunidade para se aparecer, entende? Aí não tem mesmo. E que Deus tire, né? Toda a nossa pretensão de holofotes. Mas para trabalhar, há um trabalho pronto para ti, cristão. Quantos querem trabalhar na obra do Senhor? Amém? Agora tem uma coisa, irmãos, o trabalhador, aqui diz Paulo, né? O trabalhador seja o primeiro a se alegrar com o fruto. Nós começamos a trabalhar, irmão, e isso dá uma alegria em trabalhar. Você pensa que os semeadores que foram semear domingo pela manhã, voltaram, que cansado do trabalho. Não, eles voltaram consigo, trazendo seus molhos cheios de alegria. Eu vi uma mãe e um filhinho que ela levantou o filhinho cedinho, e ele estava lá com os folhetos evangelizando, e
E ele tinha colocado aqui no culto doméstico da família. Depois que eles terminaram o culto doméstico da família, ele disse: mãe, me grava aí que eu quero terminar o culto. E qual pastor? Adé Tubarão. Gente que cuida de gente. Uma casa que está vivendo aquilo que está vivendo na igreja. Desde o começo, quando nós chegamos aqui, nós dissemos para essa igreja: nós queremos que a mesma glória da igreja esteja na casa. O que adianta você ser cheio de crente de Deus aqui, irmão, e em casa ser uma treva? Não, faça o culto, diga lá mesmo, gente que cuida de gente, para dizer que você é o mesmo dentro da igreja e na sua casa, que você não tem dupla personalidade, você é um crente de verdade, que tem alegria de participar dessa igreja, irmão. Uma igreja que tem 85 anos nessa cidade, uma igreja estabilizada, uma igreja que tem a palavra, uma igreja que foi edificada por Cristo Jesus. Homens que estabeleceram essa igreja foram homens que firmaram ela na palavra. E domingo pela manhã, ou seja, segunda pela manhã, nós tivemos aqui diante do corpo do nosso querido irmão Geraldo, com 76 anos de fé, se não me falha a memória, pai da nossa querida Emandete, do Gils. E eu vi muitas pessoas que conheciam essa igreja lá desde o começo, pessoas que saíram daqui e foram para outros ministérios, estavam aqui, e eles começaram a dizer: poxa, nessa igreja eu fui batizado, nessa igreja eu recebi o batismo, nessa igreja aconteceu isso comigo. Pessoas que estão até em outros ministérios. E eu disse para eles: as orações de vocês foram ouvidas. Nós estamos colhendo fruto das orações de vocês. E se for direção de Deus, as portas estão abertas para aqueles que quiserem voltar. Porque não nos tornaremos como aquele filho mais velho, que não quer mais que ninguém volte. As portas e o coração estão abertos. Amém, irmãos? Para que volte todos aqueles. Porque isso é fruto do nosso trabalho. A gente se alegra quando a gente vê, né, no grupo de semeadores, tem ali: hoje a pessoa que eu convidei antes do meio-dia estava no culto, entregou a vida para Jesus e está lá, irmão, cheio de alegria. Agora nós precisamos trabalhar enquanto é tempo. Quando você perder a alegria da tua vocação, não está exercendo a tua vocação. A vocação traz alegria. Quando você perder a alegria, você não está mais servindo a Deus, você não estará mais carregando a cruz, você estará levando uma rede. E a ordem é: deixa as redes e carrega a cruz. Quando você estiver crucificado com Cristo, irmãos, a alegria vai ser completa. Você não quer saber muito daquilo que estão falando, das negatividades que estão dizendo, não. Você está crucificado com Cristo, sabe? As intempéries da vida já não te atingem mais. Você está cheio da alegria de Deus. Foi o que Jesus disse em João 15: eu tenho vos dito isso, para que a vossa alegria seja completa. Deus quer que a nossa vocação gere alegria, e a gente coma, desfruta, para a gente se alegrar com o fruto do nosso trabalho. Se você é um vocacionado, se você se posicionar como um verdadeiro soldado, um verdadeiro atleta e um verdadeiro lavrador, você vai vencer todos os inimigos que precisam ser vencidos. Você vai lutar legitimamente e você vai desfrutar do fruto do teu trabalho. Fique em pé, por favor. Ele dará o crescimento se nós lutarmos legitimamente. Se você estiver posto como um soldado na batalha, Ele dará o crescimento e dará vitória em todas as tuas batalhas. Porque é assim que nós vencemos as nossas guerras. E se você estiver semeando, sabe, como um semeador, você vai colher do fruto do seu trabalho. Você vai ver a tua casa servindo ao Senhor. Você vai ver os desviados que você ora servindo ao Senhor. Você vai ver toda a tua casa, toda a tua família servindo ao Senhor. Se cumprirá a palavra que diz: todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. A tua casa será bendita. Aonde você pôr a tua mão prosperará. Você vai ser próspero em tudo. E você vai ter alegria. Chegar aqui na terça-feira às 8 horas com o rendinho do trabalho. De repente com o uniforme da firma. Não vai ser sacrifício, vai ser alegria. Você vai desfrutar da bênção de Deus. Quantos querem mais ainda se posicionar como vocacionados nessa cidade?
e participar daquilo que Deus irá fazer na tua casa, na tua família, na tua rua, na tua escola, no teu trabalho, na tua igreja, na tua congregação, no ministério que você participa. Se posicione e fale com Deus agora. Eis-me aqui, Senhor. Nos equipa, Senhor, com toda a armadura como um soldado precisa: capacete, couraça, sapatos, escudo, espada. Nós avançamos em direção ao nosso verdadeiro inimigo, Senhor, Satanás e os demônios. Nós rejeitamos, Senhor, aquilo que o mundo oferece, Senhor: a soberba, o orgulho, a vaidade, porque tudo que há no mundo, Senhor, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, Senhor, nós vencemos em Teu nome, Jesus. Como soldados, nós usamos as nossas armas, que são poderosas para a destruição de toda a fortaleza do inimigo. Na nossa casa, na nossa família, nós nos levantamos como soldados, nos juntamos como soldados nessa noite, Senhor, para vencer todas as nossas guerras, todas as nossas batalhas. Nós continuamos, Senhor, avançando como um atleta, olhando para as Tuas leis, Senhor, de forma que, se precisarmos parar o caminho para socorrer o necessitado, nós também seremos coroados, Senhor. Não nos deixa celebrar aquilo que Tu não celebras, Senhor. Não deixa nos alegrar com aquilo que não Te alegra, Senhor. Faça-nos lutar legitimamente, Senhor. E nos faça trabalhar todos os dias. Cada dia que o sol nasce, nós queremos estar trabalhando no Teu reino, semeando a boa semente, cultivando as vidas, Senhor, cuidando delas, abençoando pessoas, Senhor, anunciando a Tua palavra, sendo voz profética para as pessoas, Senhor. Todos os dias queremos semear nessa lavoura que é a Tua igreja, Senhor, e nós queremos desfrutar dos frutos, Senhor. Queremos ver subindo essas escadarias, Senhor, pessoas que jamais subiriam, mas porque a Tua igreja se move em missão, porque a Tua igreja se move em vocação, porque a Tua igreja se move em espírito, elas virão, Senhor. O Senhor vai trazer muitas ovelhas que ainda não estão nesse aprisco, Senhor. Nós estamos abrindo as portas do nosso coração para receber, Senhor, todos aqueles que o Senhor quiser nos dar, Senhor. Nós queremos trabalhar enquanto é dia e queremos desfrutar da alegria de conduzir pessoas a Ti, Senhor, de ver no próximo batismo pessoas que nós estamos evangelizando, tomando a decisão, Senhor, de Te servir com todas as forças. Vem da Tua bênção, vem da Tua graça. Abençoa o Teu filho, a Tua filha. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, nos faça avançar nessa cidade. Nos faça engrandecer o Teu nome neste lugar, Senhor. Faça o Teu nome grande nessa cidade. E a Tua igreja, ainda que seja perseguida, coloque ela no lugar digno, Senhor. Levanta homens e mulheres, Senhor, nesta cidade cheia do Teu Espírito Santo, vocacionados, desperta-os, Senhor. Traz aqueles que o Senhor quiser trazer de outras cidades, de outros lugares, Senhor, para somar nos mesmos propósitos, Senhor. Não nos faça, Senhor, sofrer com pessoas que não entendem, Senhor, os Teus propósitos. Alivia a nossa carga, Senhor. Nós não precisamos de 30 mil, Senhor. Nós não precisamos talvez 300, Senhor, mas que estejam hábeis como os Gideões, Senhor, para nós vencermos essas guerras. Deus, ajuda-nos. Levanta, recruta pessoas, Senhor, para fazer a Tua obra. E aonde estiver um coração sincero, dizendo: eis-me aqui, conta comigo, Senhor. Escreve o nome dele, Senhor, nesse livro. E recruta pessoas, Senhor, para os ministérios que temos, Senhor, para o chamado que temos na sua vocação, seja no altar, seja no serviço, seja no mundo, na esfera da sociedade, Senhor, seja qualquer for. Nós queremos vê-los Te servindo com alegria, transformando o ambiente, sendo como luz do mundo e sal da terra, Senhor, como cartas sendo lidas com o rosto descoberto, Senhor,
refletindo a tua glória nessa cidade. Enquanto nós caminhamos, mostra a tua glória, glorifica o teu nome para as pessoas, Senhor. Enquanto nós caminhamos, enquanto nós evangelizamos, enquanto nós semeamos, enquanto nós acolhemos, enquanto nós discipulamos, enquanto nós enviamos, Senhor, glorifica o teu nome. Nós seremos pequenos, Senhor, se fazermos só com a nossa força, Senhor, mas sopra o teu vento, sopra o teu vento, sopra o teu vento. Acenda essa chama, acenda esse fogo, sopra o teu vento, Senhor. Incendeia o nosso coração, para que venhamos cumprir essa vocação com alegria, e olhar para Ti e render glória, render honra e louvor a Ti, Senhor. Abençoa teus filhos, abençoa a tua igreja, no nome de Jesus. Quantos podem exaltar o nome de Jesus?